vejo as perguntas. Olá, gente, boa tarde, tudo bom? Estamos para mais uma live, mais uma semaninha de live interativa, informativa. Ui, esse celular aqui tá me deixando na mão, deixa eu tentar travar ele aqui. Isso, pra ver se ele fica comportado. Pronto. Boa tarde. Oi, Carlinha, tá aí. Lu! Beijo, Lúcia! O papo hoje vai ser muito interativo, muito informativo. Tiago entrou aí, seja bem-vindo, Tiago. Gabriel, boa tarde. A gente vai deixar aí uns minutinhos para a galera ir entrando. E é o tempinho da gente ir se conectando aí. Leda tá chegando. Eu fiquei pensando em algo que pudesse ser informativo. Que conseguisse de repente responder algumas perguntas, algumas dúvidas, né, que são tão rotineiras. E aí eu gosto muito e estudo muito sobre esse tema, né, que é dor, e falar de todas as abordagens que estão em volta da dor, né, dar introdução a esse tema, fragmentar esse tema explicando como é que é o processo de formação dessa dor, falar um pouquinho sobre as crenças que geram em torno desse tema, falar sobre postura, falar sobre tratamento. E então a gente dividiu essa temática aí em 4 dias. Então hoje, quarta, quinta e sexta, eu vou estar trazendo esses conceitos para vocês. E eu espero que seja um tema rico e que vocês participem, que tirem dúvidas, que perguntem. E pra gente fazer dessa live uma live muito especial, tá? Neuzina tá chegando. Renata, que linda! Saudade de você, que legal, gente. Muito bom. E ó, tem um aviãozinho aí embaixo, uma setinha, que é bem maneiro se vocês quiserem compartilhar esse assunto, viu? Achou que esse assunto é pertinente pra alguém? Achou que esse assunto é pertinente pra um familiar, pra um amigo? Compartilha com ele. Caso não dê tempo de participar desse assunto hoje aqui ao vivo na live, esse tema, esse vídeo vai ficar gravado no nosso Instagram por 24 horas e depois ele vai direto para o nosso canal no YouTube. Então acessa o nosso canal do YouTube, Espaço Saúde em Foco tá lá, com todos os vídeos, né, das lives que a gente já fez anteriormente e com a sequência de vídeos que estão por vir aí, tá? Inclusive a de hoje. Sejam muito bem-vindos, estou vendo que Maria está entrando também e Letícia está chegando. Então, gente, muito boa tarde. Eu começo me apresentando como uma pessoa, assim, extremamente grata, né? Grata pelo meu trabalho, grata pela fisioterapia na minha vida e grata pelos meus pacientes, né? Que compõem essa possibilidade de eu estudar, de eu conseguir me inteirar em temas que eu amo falar. Eles fazem parte de um contexto meu profissional, né, que é o estúdio de Pilates no qual eu trabalho, que eu compartilho com a minha sócia. Então ter vocês na minha vida, ter a fisioterapia na minha vida, me faz uma pessoa com a vontade de buscar conhecimento, de buscar conteúdo, e por isso que eu tô aqui hoje. Como eu falei anteriormente, em algumas outras lives, né, me apresentei também com o meu perfil profissional. Eu sou fisioterapeuta, já tenho aí alguma caminhada na fisioterapia, né, 15 anos de formada na fisioterapia. E desde então eu sempre tive um olhar muito sistêmico, não olhando só um fragmento, sabe? Não olhando o paciente como um cotovelo, como um joelho, como um ombro, mas sempre buscando esse olhar integral. Enxergando ele como um todo, como um ser que pensa, que sente, né, que tem espírito, enfim. A gente fragmentar o paciente é algo muito que me dava muito, né, enquanto profissional. Então,
Então, com essa abordagem sistêmica, eu tenho tido muitos resultados positivos e a vontade também de estar aqui é compartilhar, né? Se tiver algum fisioterapeuta, se tiver alguém da área da saúde, é compartilhar uma visão, uma maneira de enxergar, né? Não anulando qualquer outra abordagem técnica, porque a gente sai da faculdade muito conectada no fazer, né? Eu vou fazer técnica, isso e aquilo, vou abordar meu paciente desse jeito, é assim, é assado. Mas na minha vida prática, na minha clínica, na minha vivência, eu pude entender que é muito além, né, do que esse fazer. É muito mais enxergar, né? Enxergar o indivíduo, enxergar o que ele traz pra gente de sinal, às vezes num bate-papo, numa conversa. E eu tenho muitos resultados satisfatórios tendo esse olhar. Então, o que eu trago aqui hoje nesse bate-papo é também esse olhar, né? Que a gente tem outras maneiras de conduzir, às vezes, uma abordagem terapêutica. Mas hoje eu não vou falar de tratamento, vou falar de tratamento um pouquinho mais pra frente. Hoje eu vou falar... Gente, eu tô com uma colinha aqui, porque eu sou uma pessoa assim... Meu pensamento é extremamente acelerado. E aí eu penso numa coisa e já quero falar na outra. Eu falei, opa, peraí que eu vou organizar as minhas ideias. Então, de vez em quando eu vou olhar pra cima assim pra pontuar o meu raciocínio. Então, assim, eu dividi esse tema em 4 partes, né? E nesse tema eu vou falar um pouquinho sobre o mecanismo de formação da dor, né? A dor é muito a conexão do sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, que é todo regido e comandado pelo nosso cérebro, né, pelo nosso encéfalo, e o sistema nervoso periférico, que é composto por nossos membros e tronco, né? Então a gente tem uma comunicação muito direta, né, instantânea entre sistema nervoso central e periférico constantemente. E nós somos seres elétricos. Toda essa resposta é elétrica. Então a gente, através de vias aferentes e eferentes, através de neurônios, a gente tem essa comunicação entre sistema nervoso central e periférico. Então, quando existe um processo de dor, essa comunicação ela fica um pouco conturbada, assim, confusa, né, entre esses dois sistemas. E é isso que a gente vai abordar um pouquinho aqui. Vou pedir para a pessoa que está com a minha cola, não, assim, levantar um pouquinho minha cola. Pode virar. E, enfim, falando um pouco dessa comunicação, a gente deve falar em uma abordagem assim bem importante, né? Que existem as dores que são dores específicas, e eu falando de dor, eu vou falar aqui de dor lombar, porque eu acho que é o líder de audiência, né? No estúdio a gente tem um número X de alunos e, olha, acho que 90% dos alunos eles trazem essa abordagem, dor lombar, dor lombar, dor lombar. Então eu falei, vou falar de dor, vou falar de lombar. A gente tem que ter o cuidado, né, e o carinho de prestar atenção que a dor lombar, ela é uma dor, pode ser uma dor específica e também pode ser uma dor inespecífica. O que seria isso? A dor específica é quando verdadeiramente eu tenho um trauma direto, eu tenho um tombo, eu tenho uma lesão, ou eu tenho um diagnóstico fechado, por exemplo, de uma neuropatia, ou de fato de algum comprometimento neural que me traga impossibilidades motoras, ou parestesia grave, ou disfunção de movimento. Então isso seria uma dor específica, né? Uma dor lombar específica. Uma dor lombar inespecífica seria aquela dor que ela simplesmente surge e a gente não sabe por quê. Sabe? Nossa, mas eu dormi e acordei com dor lombar. Gente, mas essa dor lombar ela é muito chatinha, ela tá me acompanhando. Isso seria uma dor inespecífica. E isso acaba sendo trazendo desconforto para o paciente, porque às vezes é uma dor que perdura, é uma dor que incomoda, e aí a gente começa, né? Esse paciente, na verdade, começa a trilhar um caminho. Que é assim, poxa, essa dor não tá melhorando, eu vou procurar o médico.
E aí procura o médico. Dentro do consultório médico, né, geralmente, sem querer generalizar, mas é o que acontece habitualmente, são papos muito rápidos e o que geralmente é elegido para fazer um diagnóstico clínico é o exame de imagem, né? Então o médico vai eleger pra gente o exame de imagem, geralmente uma ressonância magnética. E aí aquela ressonância magnética vem cheia de conceitos, né? Vem cheia de informações. Aquele exame vem todo cheio de protrusão discal, diminuição de espaço entre as vértebras, desidratação dos discos, né? Muitos de vocês devem ter, se fez algum exame, já deve ter lido no laudo de vocês isso. Desidratação dos discos, diminuição de espaço, osteófitos marginais. Nossa, isso chove nos laudos, né? E aí, ok, esse paciente buscou o médico por estar com uma dor incomoda, às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes não é uma dor incapacitante, mas é um desconforto. E aí procura-se o médico, faz o exame e aí lá vem aquela enxurrada de informação, né? E tem isso e tem aquilo. Nas dores inespecíficas, também é bem interessante a gente falar o seguinte: a grande maioria das vezes, assim, eu posso chutar também 90% das vezes, eu digo chutar pelas abordagens de artigo científico, de todos os estudos que eu venho trazendo até então, que a grande maioria da população brasileira, né, eu vou trazer aqui pro Brasil, que fizeram um exame de imagem hoje, sejam mulheres, sejam homens, né, principalmente na fase adulta, encontrarão algum achado radiológico no exame. Isso é fato, né? Então, achados radiológicos existem e a gente desenvolver sintomas ou não, esse aqui é o ponto, é o X da questão. Então, muitas vezes esse paciente que vai ao consultório médico, que busca o apoio médico e que faz o exame de imagem e que encontra inúmeras coisas dessa, provavelmente não tão sintomáticos por conta desses encontros radiológicos, desses achados. Às vezes são outros fatores. Mas aí o que acontece, né? A pessoa já começa a trabalhar numa crença, numa formação de crença. Porque se eu vou ao médico, que é a pessoa, que é o papa naquele momento ali, para buscar uma segurança, né, de fazer um diagnóstico, porque isso é um outro ponto. A gente tem muita necessidade de fazer diagnósticos, né? Esse é um padrão biopsicossocial, né? Fechar diagnósticos, o que eu tenho, e vamos ver isso. Eu acho que o exame de imagem, ele é muito importante sim, para a gente excluir diagnósticos graves, né? A gente excluir coisas graves, mas não para a gente se prender nesses apegos que às vezes, muitas vezes eu vejo na minha vivência e nos estudos que eu tenho feito. Então o que acontece? Esse cara foi no médico, que é uma pessoa que ele super confia, né, que ele está depositando toda a autoridade ali, e o médico faz a leitura daquele exame para ele de uma forma, às vezes, que é somente uma leitura, né, sem uma abordagem explicativa, né, explicando o que é uma protrusão discal. O que significa isso, uma desidratação do disco? O que é isso, um osteófito marginal? Então, começa uma questão muito subjetiva, né? Você tem uma protrusão de disco, você tem isso, você tem aquilo, e você precisa fazer uma atividade física, você precisa fazer fisioterapia, né? Geralmente é assim que funciona. E aí começa essa formação de crença, né? Da pessoa já está com a dor, ter aquele impacto de, meu Deus do céu, quanta coisa absurda apareceu no meu exame, sem entender, né, os mecanismos daquelas coisas todas que estão surgindo ali. E quando esse paciente, né, chega até o fisioterapeuta, geralmente ele já está com essas crenças todas formadas, né? Olha, eu tenho uma protrusão discal, eu tenho uma hérnia discal, eu tenho uma artrose na minha coluna, eu tenho discos desidratados porque o meu médico falou e ele pediu para que eu estivesse aqui fazendo o tratamento. E aí começa a questão de tratar esse indivíduo, que por maior que sejam todos esses conceitos do laudo,
ele vem sem um diagnóstico conclusivo, porque não tem diagnóstico conclusivo, é simplesmente uma dor lombar inespecífica, porque isso é real, né? A gente está muito preso a conceitos, né? De ter que diagnosticar, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Aí um exemplo que eu uso é assim, quantos de nós já teve uma dor de cabeça, né? Às vezes você acorda com dor de cabeça, às vezes você vai dormir, tá com uma dor de cabeça, e não necessariamente a gente precisa fechar um diagnóstico por isso. E nós somos um corpo que sustenta peso, nós somos um corpo que trabalhamos horas, cargas horárias abusivas, né, excessivas muitas vezes. A gente tem estresse, a gente somatiza coisas, então a gente tem dor lombar. E por que especificamente, necessariamente, a gente tem que fechar diagnósticos, né? Mas enfim, então voltando lá ao raciocínio. Esse paciente chega cheio de conceitos, né? Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque o meu médico falou. E aí começa um processo de entender, né? Qual é o perfil de comportamento desse cliente, né? Desse paciente. E é muito interessante que eu vejo alguns perfis clássicos, né? Ou é o paciente que tem uma alta eficácia, né? É aquele que tem a dor, que precisa verdadeiramente de um repouso, de uma desaceleração, mas em prol de várias coisas, né? Não, porque olha, o meu trabalho exige muito de mim, a minha casa exige de mim. Então, às vezes, esse paciente ele tem a postura de fazer mais do que ele é orientado, né? Então, a gente chama ele tem uma autoeficácia muito grande em função disso. E tem o paciente que adota todos esses padrões para o medo, né? Ele tem o medo de se movimentar diferente porque ele tem uma hérnia, né? Porque o médico achou uma hérnia. Ou ele tem medo de flexionar essa coluna à frente porque ele tem uma protrusão de disco. Ou enfim, eu não posso mais deitar de barriga para baixo, ou não posso mais deitar de barriga para cima porque eu tenho, sabe, isso vai agravar a minha dor. Então a gente lida com as emoções também desses pacientes. E assim, o meu papel no caso, né, na minha abordagem, é procurar conversar. Eu acho que uma boa conversa já é o principal fator para identificar esse perfil, né? Uma coisa interessante a gente falar aqui é que dentro desses dois perfis de comportamento que são mais clássicos, né, dentre outros, mas são mais clássicos, é interessante assim, que o paciente do medo, né, que tem o medo daquele diagnóstico tenebroso, você tem uma escoliose muito grande, uma escoliose em C, uma escoliose em S, aí a pessoa já visualiza o corpo torto, né? Aí a pessoa já se acha torta, já tem todo aquele conceito estrutural. E aí, qual é o padrão biopsicossocial que a gente tem muito? Olha, você tem isso, você tá com esse fator assim na coluna, tudo, porque isso é postural. Você tem que corrigir a sua postura. Aí esse indivíduo que está todo fora de um planejamento corporal, de uma consciência corporal, ele começa a se corrigir, né? Vocês já viram essas pessoas assim, que se corrigem absurdamente, ou que querem sentar muito alinhadinhas, porque eu preciso corrigir a minha postura, né? A gente começa a desrespeitar padrões fisiológicos, né? Padrões que a gente traz com a gente por herança genética, né? Na família existe um padrão genético. A gente traz DNA de pai, de mãe, e o padrão postural ele está girando muito em torno disso. Então, as pessoas negligenciam isso porque o habitual é a gente ouvir que essa dor é postura. Você desenvolveu esse quadro porque a sua coluna é torta. Você desenvolveu essa dor porque o seu ombro é protuso, porque você tem uma hiperlordose ou porque você tem uma retificação muito grande na sua coluna. E aí essa pessoa, sem ter uma construção de uma consciência corporal plena, né, satisfatória, uma orientação, começa nesse posicionamento, né, de autocorreção.
Então eu preciso me corrigir. Ou então eu escutei na televisão, naquele programa que fala sobre saúde, eu escutei que a posição ideal para eu sentar é assim. Ou que a posição mais adequada para eu dormir é assado. E começa a adotar padrões obsessivos até de focar na dor. De focar no quadro, no que ele ouviu de diagnóstico. Não, eu não posso lavar a louça dessa forma aqui porque eu tenho uma protrusão, ou porque eu tenho uma hérnia, ou porque eu tenho uma escoliose. Então, meu padrão correto é assim. E aí, o que começa a acontecer? Começa a acontecer, o que eu observo na minha prática clínica, é um efeito rebote. É a pessoa gerar uma hiperatividade muscular, seja ela da musculatura que sustenta a nossa postura, né, a musculatura paravertebral, seja ela da musculatura abdominal, que é algo que a gente ouve muito também hoje em dia, né? E aí começa numa hiperativação dessa musculatura, causando até um aumento da rigidez e possivelmente um aumento dessa dor, né? Eu costumo orientar alguns pacientes que vêm para mim, né, com esse quadro, de fazer um teste, né? Eu pego muita referência dos meus estudos com um professor que eu tive o privilégio de ter na faculdade, que é o Ney Mesiar. Ele é um estudioso de coluna e principalmente de dor lombar não específica, e eu me espelho muito nos estudos dele, porque tudo que ele fala é tudo que eu acredito e que eu pratico na minha clínica. Então esse teste, essa brincadeira, assim, eu peguei muito dele, né, do Ney Mesiar, que ele fala assim: para imaginar que o seu... Fecha o punho, né? Um teste fácil. Eu convido a vocês que estão aí também a fazerem. Fecha o punho de vocês de uma forma bem rígida. Bem rígida mesmo. E vamos imaginar que esse punho, que cada ossinho que a gente tem aqui na mão, seja a nossa vértebra, né? Seja a nossa coluna vertebral. E que o nosso antebraço, ele é o nosso tronco. E aí vamos imaginar que a gente está nessa crença de dor, né? Eu tenho uma dor muito incapacitante, eu não posso flexionar minha coluna assim, ou eu não posso sentar de forma relaxada com a minha postura habitual, porque, né, eu tenho que estar alinhado. Então a gente faz uma rigidez, tenta mexer esse punho, imaginando que esse punho é a sua coluna, as suas vértebras. Tenta mexer de forma fluida com ele rígido, né? Fazer movimentos circulares. É desconfortável, né? É difícil, não nos traz mobilidade adequada. Mas tenta soltar essa coluna e esse tronco e movimentar esse punho. O movimento flui com mais prazer, com menos esforço. Então eu começo a ressignificar um pouco isso. Então, por que padrões de rigidez, né, de adotar às vezes uma postura que não é a sua postura fisiológica, causa melhora e não aumenta o quadro ou não aumenta o desconforto, né? Por que pensar que eu estar na minha posição de conforto, que eu geralmente carrego a minha vida inteira, é pior do que se eu me mantiver exatamente alinhada e corretinha numa postura para trabalhar? O que eu tenho visto, né, na minha vivência clínica, que é o fundamental para mim, eu acho que é o meu maior estudo de caso, é isso, é que adotar esse padrão aumenta a ativação muscular, tanto da musculatura paravertebral, que é a musculatura que sustenta essa coluna. As pessoas ouvem muito isso, core, né? As pessoas têm ouvido muito, não, porque temos que contrair o abdômen. A musculatura abdominal bem tensionada, bem fortalecida, ela estabiliza a musculatura eretora, então a gente tem uma coluna saudável. A gente, lá no estúdio, né, eu e Vanessa, a gente trabalha muito com a nossa abordagem, quase que exclusiva, é o Pilates. E quando a gente faz uma aula experimental, quando a gente conversa com esse paciente, com esse aluno que chega, eu tenho muito carinho de explicar que o Pilates, ele ativa a musculatura abdominal, porém, de uma forma no qual a gente ativa a musculatura profunda. Então, a gente pensa no assoalho pélvico
como um estímulo estabilizador daquela postura. E não que a gente tenha que estar com a parede abdominal rígida, porque eu acredito que essa rigidez postural, seja ela como for, sem estar sendo preparada para isso, né? Porque o Pilates ele traz esse conceito de preparar aquele corpo para aí sim ele conseguir manter o alinhamento com tranquilidade. Mas pensar num alinhamento e rigidez, eu acredito e tenho tido muitos retornos, né, nos resultados que eu obtenho, de que é uma forma até da gente acentuar e somatizar a nossa dor. Então, como a gente começar a ressignificar esse padrão? É a gente conversar, eu no caso, né, fisioterapeuta, conversar com o meu paciente de que a nossa coluna é móvel, o nosso corpo é móvel. A gente sim precisa se flexionar à frente, a gente precisa sim se lateralizar, a gente precisa sim fazer extensão de coluna, a gente precisa sim se abaixar, até porque a gente precisa desse movimento funcional para viver. A gente se abaixa para sentar no vaso sanitário, a gente se abaixa para pegar algo que caiu no chão, para calçar o sapato, para vestir a meia, né? A gente precisa mudar os decúbitos, ficar de barriga para baixo, ficar de barriga para cima, porque por conta da nossa rotina, né? Às vezes a gente vai brincar com o filho, com o neto, enfim, a gente vai cuidar da mãe, a gente vai namorar, enfim, a gente vivencia no dia a dia todos os decúbitos e todos os padrões de movimento. Então, não faz sentido a gente se limitar e se blindar a padrões porque a gente não pode fazer isso ou aquilo, porque a gente vai sentir dor, né? Então, começa a história lá de trás, né? Pacientes que têm dores lombares não específicas, que principalmente tem um diagnóstico por um laudo de exame falando sobre essas questões, né? Você tem isso, você tem aquilo. A construção do eu tenho, né? Uma vez eu vivenciei uma situação muito bacana no estúdio, assim, pra mim bacana pela minha linha de pensamento, mas que afirma muito isso, né? Eu recebi uma paciente para uma aula experimental, uma aluna, e ela veio com os exames, o que é legal, realmente, as pessoas trazerem o exame, né? Eu não acho que seja fundamental, mas é bacana quem traz. E ela, olha, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer ponte, eu não posso fazer extensão da coluna, eu não posso fazer isso aqui, porque o meu médico falou que eu não posso, porque eu tenho uma hérnia de disco lombar. Então, assim, a pessoa... a hérnia já é dela, assim, ela já tá com a hérnia, a pessoa canaliza o pensamento só naquilo, e em muitos casos, como eu falei no início, a hérnia de disco, seja por uma protrusão ou seja por verdadeiramente uma hérnia, elas podem ser completamente assintomáticas, né? Como eu falei também, se a maioria da população decidir agora fazer um exame de imagem, pouco provável tenhamos um exame de imagem limpo, completamente maravilhoso. Porque nós temos já a nossa alteração postural, que é do nosso DNA. Porque cada um tem uma história profissional. Então, vai haver. E nem por isso pacientes X são sintomáticos, e nem por isso os pacientes que são sintomáticos são por conta daquilo, né? Então, existe essa formação, essa matriz de formação de crença, e que a gente vai tendo que ressignificar isso tudo. Deixa eu ver ali o meu pensamento que eu ia falar para vocês. Uma outra coisa bem interessante da gente entender, além de que existe todo um padrão biopsicossocial de influência, de um diagnóstico que na verdade não ficou específico, uma influência às vezes da mídia, uma influência do meu vizinho, que ó, isso aqui pode ser isso, olha, isso aqui é isso assim, faz isso assim, assim, porque é melhor, eu fiz isso assim, assim, que melhorou. Existe toda essa influência e existe o efeito rebote, né, principalmente dos pacientes, como eu falei, que tem o medo de se proteger e se autocorrigir, e isso ter uma hiperativação muscular e a gente ter aumento da dor e por isso cronificar o quadro de dor, né?
fazer com que aquela dor permaneça ali e perdure às vezes 3 meses, 4 meses, e a pessoa fica, meu Deus, mas essa dor não me larga. Existe aquele paciente da autoeficácia, né? Ah, eu tô com essa dor aqui, mas isso aqui não vai me impedir não, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer aquilo. E às vezes são os pacientes que precisam desacelerar, mas não desaceleram em função de uma ansiedade natural. Existe todo esse contexto que é um agravante das dores crônicas lombares não específicas. E existe também a gente entender se esse ser, se esse indivíduo, se esse paciente, ele verdadeiramente leva uma vida saudável, né? A gente sabe que existem várias influências, eu vou falar um pouquinho sobre isso quando a gente chegar lá em tratamento. Eu vou falar muito de abordagem clínica, né, de como eu abordo para tratar, mas a gente precisa entender se esse paciente está vivendo uma vida saudável, né? Diante de toda essa situação, como é o emocional desse paciente? Como ele tem reagido aos problemas? Como está o momento atual dele? Ele tem vivenciado muitos problemas? Né? Ele tem passado por muita situação de estresse? Como é que é o ambiente familiar desse meu paciente? É um ambiente de calma, de paciência, é um ambiente de estresse, é um ambiente de angústia. Como que tem sido a alimentação desse meu paciente? Né? Como está o sobrepeso? Como está a vida social, né, desse paciente? Tem feito coisas que dão prazer? Tem feito coisas que eu gosto de fazer, que me fazem bem, que me deixam leve? Então existe todo esse contexto também de olhar para essa saúde, né? Nos nossos atendimentos individuais, que eu tenho feito alguns, eu tenho feito menos do que eu gostaria, né? Eu acabei me doando, me dedicando muito ao Pilates, mas é algo que eu amo fazer, que é o atendimento individual. Eu tenho muito esse olhar e essa abordagem de fragmentar o meu paciente como um indivíduo sistêmico, e nesse sentido, como é que você está comendo, como é que está o xixi, como é que está, né, o cocô, como é que está a alimentação, como é que está a sua emoção, e a gente realmente ver, entender se esse paciente está levando uma vida saudável verdadeiramente, né? E quando a gente tem esse contexto, quando a gente tem uma visão sistêmica, né, e uma visão global desse indivíduo, eu tenho certeza absoluta que os resultados são outros, né? Eu acho que primeiro uma quebra de paradigma com relação ao fisioterapeuta, que como eu falei, assim, a gente sai muito da faculdade com o fazer, né? Existem inúmeras técnicas da fisioterapia, Mulligan, Maitland, RPG, isso, aquilo outro. E como é que eu vou fazer, que diagnóstico você tem, de ter diagnósticos conclusivos e tratamentos assertivos. E assim, quando nós profissionais da área conseguimos ressignificar isso, que cada paciente é um paciente, cada um tem uma individualidade biológica, cada um tem uma história, cada um apresenta um exame. Quando a gente tem esse conceito, a gente consegue também ter um olhar mais sistêmico. E quando a gente consegue ter esse olhar e trazer esse paciente para esse olhar, né, de relaxar um pouco o padrão de correção, não precisa tensionar tanto essa musculatura, entender que esse corpo, ele sim precisa de mobilidade, precisa de dinâmica, ele precisa ser um corpo funcional, não precisa se tolir e se limitar a movimentos. Que sim, ele tem um padrão postural que é dele, que não tem RPG no mundo que faça a gente trazer um paciente com um alinhamento perfeito. Então, quando a gente tem essa ressignificação, os resultados são, assim, extraordinários. Eu sou muito grata e feliz pelos resultados que eu tenho, às vezes com um atendimento, às vezes é uma conversa, às vezes é um toque para uma terapia manual de relaxamento, que é o que ele precisa ali, né? Sem precisar ficar numa abordagem muito clínica. Às vezes é olhar o contexto, como o contexto respiratório influencia, né? Assim, o nosso padrão respiratório é um padrão que muda a cada minuto, né? Eu, alguns minutinhos antes de começar aqui o vídeo com vocês, a live, eu estava super
tensa, né, com as câmeras, com estar aqui diante do celular falando, né, com vocês, já gerou uma alteração na minha respiração. Já fiquei com uma dispneia, já fiquei tensa. Isso quantas vezes a gente passa no nosso dia, né? Então, assim, às vezes olhar para um paciente e mudar o padrão respiratório dele, olha, vamos respirar. Você já consegue aliviar uma tensão muscular. Às vezes é um paciente que, além do estresse e da vida, né, do acúmulo, ele é um paciente clinicamente que tem um padrão respiratório alterado por ter uma asma, por ter uma bronquite, né? Isso gera alterações mecânicas que às vezes só numa conversa, só numa alteração de padrão a gente consegue ter resposta. Então, esse é o conceito que eu trago de dor. No geral, para todas as dores que são inespecíficas, eu repito, né? Dor específica relacionada a trauma direto, relacionado a, de fato, um diagnóstico fechado no exame de imagem. Isso é importante olhar com cuidado, né? É uma outra abordagem, é um outro olhar, é uma outra visão, é uma outra expectativa. O que eu trago são dores inespecíficas, seja na lombar, seja no trapézio cervical, seja uma dor de ombro, seja uma dor na sola do pé, seja uma dor no quadril. Enfim, a minha abordagem aqui com vocês nesses vídeos é falar sobre as dores inespecíficas, principalmente a lombar. Uma outra coisa legal aqui que eu coloquei para lembrar aqui é que geralmente os pacientes associam dor a dano, né? Eu tenho uma dor, então eu tenho uma coluna danificada, eu tenho uma coluna frágil, né? Aí o que acontece com essa comunicação? Né? Eu tenho falado muito sobre isso, né? Sobre essa comunicação não verbal, seja postural, né? A pessoa adotar o efeito rebote. Eu falei muito do padrão de correção, de ajuste, mas tem um efeito contrário, né? De pensar na dor como um dano, que é assim: tem uma dor que ela começa aguda, e por conta dessa dor eu adoto um padrão postural e eu ando claudicante, e eu ando compensando o meu corpo para um outro lado, porque eu quero proteger a minha dor, né? Existe muito essa comunicação não verbal, intencional. Eu preciso proteger o meu corpo dessa dor. Eu tô com uma dor no joelho, então eu não posso sentir essa dor, não quero sentir essa dor, porque é uma dor limitante naquele momento que me incomoda, e eu altero o meu padrão. E às vezes essa dor melhora, mas eu continuo adotando aquele padrão porque eu tenho medo de sentir a dor. E às vezes a gente acaba comprometendo o corpo e toda uma estrutura, né? Então, uma outra intenção minha como fisioterapeuta e como uma abordagem clínica que eu utilizo é de ressignificar isso também. Que dor não é sinal de dano. Dor é sinal de feedback do corpo. Sabe? Olha, eu tô aqui. Você tá pegando muito pesado comigo. Vamos desacelerar um pouquinho? Vamos diminuir esse estresse? Vamos fazer coisas que de verdade te acolhem, que de verdade te relaxam, né? Vamos olhar para você com mais carinho? Vamos sim procurar o médico e uma abordagem quando verdadeiramente eu acho que isso faz sentido para mim naquele momento, mas não linkar isso, né? Dor é sinal de dano. Eu não posso andar no meu padrão normal, ou eu não posso fazer esse tipo de movimento porque eu tenho isso. Então eu acho que isso é um outro conceito de começar um processo de tratamento e de autocuidado. Eu como fisioterapeuta tenho esse conceito, mas o paciente também nesse processo de autocuidado. Eu vou dar uma pausa aqui em tudo que eu tô falando, que eu falei, joguei essas informações para vocês. E eu gostaria muito de fazer uma interação com vocês agora, de perguntar a vocês se vocês têm dúvidas com relação a isso. Perguntem, esclareçam, né? Enfim, tá fazendo sentido esse conteúdo, né? Poxa, você falou nisso, eu fiz um link com aquilo ali que eu já senti, o que eu tenho. Pode perguntar. Eu vou dar uma olhadinha aqui agora nas perguntas que estejam por vir, sabe? Questionem, interajam,
E é como eu falei no iniciozinho da conversa, né? Compartilha com os amigos, com alguém que vocês acreditem que esse assunto faça sentido. O vídeo vai ficar disponível no Instagram por 24 horas. Depois ele vai automaticamente para o nosso canal no YouTube. Vocês podem acessar também. Acessar o canal. Eu tô vendo que tem algumas pessoas que estão pedindo solicitação para participar do vídeo, talvez porque queiram dar alguma contribuição aqui. Eu vou chamar, eu acho que eu sei fazer isso, acho que é só apertar ali na carinha. Eu vou fazer isso mais pro finalzinho, tá? Tô vendo que a Helena tá pedindo solicitação para participar do vídeo. Então vamos lá. A dor lombar pode ser emocional, né? A Vanessa tá perguntando. Completamente, mas existe um ponto delicado aí. É a gente enxergar que fatores emocionais podem afetar a dor, porque a dor ela é real. Porque quando a gente tem essa comunicação com o paciente, isso é emocional, né? A gente joga essa informação. É emocional. Gente, mas emocional por quê? Se eu sou uma pessoa que tem um bom entrosamento com o meu cônjuge, né, com o meu parceiro, se eu sou uma pessoa que tem uma boa relação com o meu filho, se o meu lar é um ambiente de tranquilidade, se eu saio, passeio, faço coisas que eu gosto, né, enfim, me alimento de forma saudável, o que o emocional está influenciando nisso tudo? Então existe um ponto delicado aí. A forma que eu entendo, Vanessa, é que o fator emocional nesse aspecto biopsicossocial, então, por exemplo, eu tenho uma dor, eu preciso me corrigir completamente, eu tenho que estar alinhado, ou eu tenho uma dor e eu não posso me movimentar dessa forma porque eu posso acentuar o meu padrão, porque eu posso piorar. Trazer isso para essa comunicação, né, atrapalha a comunicação, né, de sistema nervoso central e periférico. E isso sim influencia na piora, né, do quadro, no aumento da dor e influencia na recuperação, né? Porque é esse paciente cheio de crenças que limitam ele até para receber ajuda. Então sim, a dor pode ter influência emocional, mas por esse ponto de vista, por esse aspecto, tá? Uma dor inespecífica pode se tornar uma dor específica e vice-versa? Sim. Quando a gente parte de... Todo quadro de dor, ele parte de um quadro agudo, né? Eu tive um episódio de dor e aí essa dor está comigo, está perdurando, e é como eu falei, quando a gente descarta que aquilo não tem nada grave por trás, é o diagnóstico de dor inespecífica. Então, quando eu tenho uma dor inespecífica e eu adoto todos esses padrões que a gente falou aqui, seja uma hiperativação muscular, né, por autocorreção de um corpo que não está preparado para aquela autocorreção, né, trazendo para o que eu falei. Às vezes um paciente com uma escoliose ou com uma hipercifose torácica ouve dizer de um amigo ou até do próprio médico ou de um programa de televisão que o correto é a gente se alinhar. E aí aquele corpo que já está completamente com padrões fisiológicos dele, adota padrões de correção, né, aleatórios, gerando hiperativação de músculos que não tem que ser hiperativados, tensão em músculos que não tem que ser tensionados, padrões de marcha, padrões posturais ao sentar e ao deitar, que às vezes sim agrava o quadro, e que pode sim virar uma dor específica, né? De fato ele se machucar na intenção de se autocuidar. Sim, com certeza. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. A Leda, essa dor do meu quadril acho que é devido à minha vida, em que eu estou parada, e também devido ao nível de estresse que vem, com certeza. A Ledinha eu conheço pessoalmente, né? Ela é minha paciente querida, um beijo, Leda. Existe sim esses fatores, existem às vezes, a Ledinha ela tem um padrão de marcha muito adequado a uma questão pessoal que ela tem, isso gera também um desconforto aí, Leda, no quadril, na coluna,
mas que com certeza todos esses fatores eles se agravam exatamente por conta disso, né? Por falta de estímulo adequado, ou por uma vida no sedentarismo, ou pelo estresse emocional, ou pela sobrecarga de atividades, né? Com certeza isso tudo tem influência. O que é indicado para aliviar essas dores na lombar? Ó, Vanessa, eu não vou dar spoiler aqui da nossa próxima live, tá? Eu vou falar uma live inteira para vocês sobre tratamento. Então eu quero convidá-los, né, para estar conosco na quinta-feira. Amanhã eu vou fazer uma abordagem falando sobre postura, que é algo que está muito relacionado à dor e ao tema que a gente está falando. Então o próximo vídeo vai ser falando sobre postura. E o vídeo de quinta-feira a gente vai falar sobre tratamento. E na sexta eu vou fazer aqui uma aula ao vivo pra gente apresentar alguns movimentos, alguns exercícios que trazem um conforto, um alívio para esse quadro. Então eu vou deixar você curiosa, tá, Vanessa? Até quinta-feira, ok? Não sei se tem mais perguntas aí pra gente. Edinha tá aqui agradecendo. E aí, gente, eu queria realmente agradecer, né, concluir essa live com vocês de hoje, trazendo até uma boa notícia, né, para as pessoas que têm dores específicas, que tem sim uma hérnia de disco, que tem sim uma radiculopatia, que tem sim parestesia, perda de força, perda de função no membro. É totalmente possível a gente ter regressão dos sintomas, a gente ter um paciente assintomático, quando a gente também tem um olhar para toda essa questão sistêmica. E óbvio que quando a gente tem uma abordagem clínica assertiva também, né? Porque não adianta a gente ficar só na conversa e a gente só pensar nessa parte emocional, né? A gente precisa sim ter uma abordagem clínica efetiva. A gente precisa sim ter um tratamento específico para esse resultado chegar, mas é possível sim, não só nas dores específicas, nas dores inespecíficas, mas nas específicas a gente ter uma regressão sim do quadro, tá? Por maior que seja a hérnia, por maior que seja a situação, né? Eu sempre defendo que é muito mais valioso a gente optar pelo tratamento conservador de forma exaustiva, sabe? Tipo, eu fiz fisioterapia, eu não melhorei. Então que faça outra fisioterapia com outro fisioterapeuta. Eu fiz acupuntura, eu fiz auriculoterapia, eu fiz Enfim, quando a gente esgota todos as nossas possibilidades, né? Digo isso na dor específica. E aí sim eu penso em algo mais invasivo, exceto realmente as situações que são completamente, por exemplo, hérnias extrusas, que são completamente incapacitantes, que de verdade o paciente tem uma indicação cirúrgica, ok. Mas quando não, eu sempre defendo o tratamento conservador, porque eu acho que é muito satisfatório quando a gente tem uma abordagem terapêutica eficaz, né, sem uma terapia específica, esse método, aquele método. Eu acho que todos os métodos com um olhar sistêmico para esse paciente ele contribui, né, para os pacientes que já trataram comigo e que tratam até hoje, né, independente de ser no Pilates, fazendo as aulas de Pilates, né, que não é um tratamento, mas os meus tratamentos, eles sabem que apesar das minhas certificações, né, de eu ter feito pós-graduação em traumatortopedia, em reeducação postural global, a minha abordagem terapêutica é muito misturada, né? São as terapias manuais mais diversificadas possíveis até eu chegar naquele conceito. Então, abordagens clínicas específicas são maravilhosas, eu acho que são válidas, sim. Mas eu acho que a gente enxergar o indivíduo como um indivíduo único e que a gente possa fazer essa miscelânea de técnicas e principalmente entendê-lo, né, ajudar a ressignificar isso tudo, os resultados são muito eficazes, com certeza, tá? Então, deixa eu ver se tem mais perguntinhas. Não tem, gente, curtam
aí a live, se vocês gostaram, eu quero ver se vocês curtiram, se esse tema foi uma abordagem interessante para vocês, se foi uma abordagem que trouxe conceitos, que trouxe conhecimento, que enriqueceu. Então deem lá os coraçõezinhos para mim, para eu ver que tá legal. Fiquem conosco essa semana, a gente vai dar continuidade, né, a esse assunto, né, que gira em torno da dor. Então amanhã eu vou falar de postura, na quinta eu vou falar de tratamento e na sexta a gente vai falar de exercício. E olha só, eu sou meio atrapalhada aqui, eu vou pedir até ajuda aos universitários, em especial que tá aqui pertinho de mim, que eu queria antes de encerrar ver se tem mais pergunta. Eu vejo se tem pergunta nessa interrogaçãozinha aqui, tem que clicar aqui, é isso? Deixa eu segurar aqui o celular para não cair. Deixa eu ver. Ah, eu consigo mover aqui, ok. Deixa eu ver se tem mais perguntinhas aqui. Acho que não. Eu acho que não. Ó, deixa eu subir aqui. Não tem mais perguntas. Eu tô vendo que tem uma carinha piscando pra mim aqui, que é alguém que pediu solicitação pra entrar na live. Eu vou autorizar essa entrada na live, talvez seja alguém querendo falar e compartilhar alguma coisa aqui com vocês. Gente, esse universo é novo, esse negócio de câmeras e me entender com o Instagram. Então vamos juntos aqui, viu? Se eu errar, eu peço desculpas a vocês. Ó, parece que a Lúcia tá pedindo solicitação, mas já sumiu aqui pra mim. Então, sumiu, não estou vendo mais. Se vocês quiserem, compartilhem aqui os sentimentos, compartilhem as dúvidas, interagindo com a gente aí na live, porque sumiu. Ó, a Lelê tá dizendo que tá super ansiosa para as próximas lives. Boa! Quero você aqui com a gente, tirando dúvidas, perguntando, interagindo. Tô vendo os joinhas aí, as carinhas, então eu acho que foi um conceito que agregou, né? E assim, se fez sentido para pelo menos uma pessoa, né, que talvez esteja vivendo esse padrão, né, de uma dor crônica, que talvez esse papo seja uma viradinha de chave, seja um gatilho, e eu me coloco integralmente à disposição de vocês, se quiserem tirar dúvidas, se dentro desses assuntos que a gente vai abordar aqui nas lives, ainda ficar algo pendente, que me chamem no direct, enfim, que quem tiver meu contato no WhatsApp, que me chame no WhatsApp, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, e esclarecer dúvidas. A Lúcia tá dizendo que foi sem querer a solicitação. Tá bem, Lulu? Ok. Tá bom, gente? Então, se precisar de alguma orientação, mais clareza sobre a abordagem, dúvidas, eu tô à disposição, tá? Seja no Instagram, seja no WhatsApp, enfim, a gente pode interagir. Eu agradeço. Mais uma vez agradeço por estar aqui hoje, né, vivenciando a minha profissão, estudando e me aperfeiçoando para levar conhecimento e trazer resultados aos meus trabalhos, porque se tem uma coisa que eu acredito é trabalhar baseado em resultado. E cada feedback dos meus alunos, dos meus pacientes de melhora, isso me impulsiona e me enche o coração de gratidão. Então, muito grata por estar aqui podendo desempenhar esse papel. Mais uma vez, deixo o convite para que vocês estejam conosco nessa sequência de lives, que vocês interajam, que perguntem. Agradeço aí a interação, os coraçõezinhos, as dúvidas. Um beijo a vocês. O vídeo vai ficar disponível no Instagram e no nosso canal no YouTube. Espaço Saúde em Foco tá lá no YouTube. É só ir lá, seguir, ativar sininho, fazer o que vocês quiserem, que vocês vão sempre receber notificações nossas, tá? E compartilha, ainda dá para compartilhar com os amigos, para que eles vejam. Se não conseguiram ver agora, que vejam depois, tá? Vamos falar, vamos desmistificar esse tema, porque é algo importante a gente trabalhar na nossa comunicação, a gente trabalhar no nosso sistêmico. Isso contribui muito para uma qualidade de vida, tá bom? Ó, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e eu aguardo vocês aqui.